Bom dia a todos e todas. Na pessoa da deputada Bela Gonçalves, eu cumprimento toda a mesa, cumprimento toda a sociedade, servidores e servidoras que estão aqui. Me apresentar, meu nome é Yara Diniz, sou servidora pública do município de Betim. Sou efetiva em 2 concursos, né? Eu sou lotada na UPA Guanabara, né, onde já teve a denúncia de sucateamento, e também no pronto-socorro regional de Betim. Tenho o prazer de ter 2 colegas, né, que a gente transita na assistência aqui hoje presente, que é o Ailton enfermeiro, né? Nós estivemos muito juntos no pronto-socorro. Tem aqui o Dr. Samuel, que lá no SAMU a gente se esbarrava naquele escorredor, e fora os colegas aqui que a gente se esbarra ou na assistência ou na luta. E que bom que é na luta, né? Sou técnica de enfermagem. Hoje eu componho o coletivo Morre Não SUS Betim. A saúde pede socorro, mas eu tenho uma militância, e essa militância hoje, só para eu dizer quem eu sou também, eu componho a direção da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Minas Gerais. Tendo dito isso, e não prorrogar muito a minha fala, em todos os lugares que eu falo, e principalmente quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, e trazendo aqui para Betim, a gente precisa ter memória. E se a gente não falar da memória que nós temos, quem vai lembrar? Né? Então, que diga-nos nós, né, a memória, como foi a saúde de Betim, a que ponto nós estávamos e a que ponto que nós chegamos. Betim, em meados dos anos 85 e 88, ele traça o seu primeiro plano de saúde, o seu primeiro elaborado plano de saúde do município. E isso era um modelo assistencial, porque via ali que o que tinha em Betim não era acessível de dar assistência, né, à sociedade. E com isso, se a gente for olhar, uma população bem menor, né? Se a gente olha lá naquela época, né, quase chegando a 40 anos e chegando agora, a gente vê um número crescente de uma população. Mas é preciso dizer que o número crescente de população não quer dizer que não dá para fazer a saúde conforme a sociedade precisa e merece. Porque tem hora que, quando a gente fala da especificidade, da complexidade da saúde, ela é usada para dizer a dificuldade que se tem para fazer saúde. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que a organização sistêmica do SUS Betim, ela começa na década de 90, onde houve a construção, o avanço da atenção básica, né, a criação dos programas da saúde, da mulher, da criança, dos hipertensos e diabéticos. Isso é história. E considerando todas aquelas diretrizes do plano, Betim começa a se construir, porque antes a gente tinha unidades que eram do Estado, antes de Betim assumir a assistência. Então, aí Betim, nos anos 90, ele pega a saúde, e pega as unidades de saúde, que era também, né, vinculada ao Estado, e pega para si. E aí a gente tem um avanço na atenção básica, no serviço de urgência e emergência, no centro de especialidade, né, e aí o atendimento dos 3 níveis, básico, secundário e terciário, né, que aí a gente fala da atenção primária, que são os postos de saúde. Do secundário a gente fala, Betim é referência, já foi referência na saúde mental, Betim já foi referência na atenção primária, e também onde que a gente vê o maior número de terceirização, que são na urgência e emergência. Paro só aqui porque tem uma outra questão que eu esqueci de apresentar. Eu sou conselheira municipal de saúde e represento no Conselho Municipal o segmento do trabalhador, e já estive lá como vice-presidente. Que é importante dizer que a gente tem que colocar um elo aqui do que é a importância do controle social. Dizendo disso, o Betim tem o seu primeiro concurso público em 1992. Para quê? Quando chegava a rede assistencial de Betim, era necessário recompor aquela força de trabalho. E ainda, na década de 90, nós tivemos, é importante dizer, só para a gente ver qual que é o período de um concurso de outro, para equiparar os serviços, né, e colocar a força de trabalho.
foi em 1992, 93, 95, todos esses compondo a força de trabalho no SUS. Observando que lá de 92 e 93 e 94, muitos trabalhadores e servidores que iniciaram o serviço em Betim, né, e sustentaram o serviço, e a gente precisa dizer, né, se o Sistema Único hoje de Saúde porque houve aquelas pessoas em Betim no início do concurso, e assim como nós, mas que trouxe a Betim um nome assistencial. Betim é referência no Brasil todo. Essas pessoas estão aposentando. E aí, atrelado a isso, nesse governo, né, que ele já está há 8 anos, entra-se o programa PIA e o PDV, que é o Programa de Incentivo à Aposentadoria e o Programa de Demissão Voluntária. Com isso, a gente não tem um recorte de qual quantas pessoas estão saindo do serviço, e também não há uma expectativa ou um estudo nesse período de tempo que recompõe essas pessoas que estão saindo. Com isso, não falando só da questão do trabalhador, a gente tem um impacto no Instituto Previdenciário, porque quando essas pessoas saem e eu não recomponho, a gente tem isso. Posterior a isso, houve outros concursos que foi nos anos de 2000, 2006 e 2011, que isso foi mesmo para cumprir o TAC. Não necessariamente aquele estudo abrangente de recompor a força de trabalho. Nesse sentido, se a gente for olhar de 2011 e agora 2024, que é a proposta de um concurso público, saiu a inscrição agora em junho, são 13 anos sem concurso público. Então é a maior lacuna. E 12 anos. O último concurso foi em 2011 e a proposta agora é que se comece a inscrição com o edital do concurso público agora em 2011. E aí, deputada Bela e os demais, a gente reafirma que quando eu precarizo a força de trabalho, eu estou precarizando os serviços. Porque é isso. Quando você pega o que é apresentado lá no Conselho de Saúde, na última agora, o Plano de Saúde, que começa a demonstrar para a gente que a gente está com quantitativo ou igualando entre trabalhadores terceirizados e trabalhadores efetivos, a balança quase não sobe e não desce, a expectativa é essa, é a precarização. E de forma alguma eu estou dizendo que o trabalhador, estou falando do trabalho precarizado e terceirizado. Betim houve um tempo, meados de 2017, que fizeram um concurso seletivo diretamente vinculado à prefeitura. Após isso, houve eu nem trouxe, né? Após isso, nesse meados, acaba-se o período desse processo seletivo, a prorrogação por 2 anos, não teve perspectiva de concurso público, mas veio a escala certa, que é gerenciada por uma OS. Indicação, né? Que é gerenciada por OS. Então, nesse sentido, quando é gerenciada por OS, eu tenho uma força de trabalho com a carga horária maior, né, o salário menor e a precarização desse trabalhador. Só para exemplo, eu sei que eu preciso concluir, mas só para exemplo, semana passada, se vocês puxaram o Google aí, houve no Centro Materno Infantil, que é também terceirizado, gerenciado por uma OS, uma paciente que sofreu um ataque de feminicídio. E aí aqueles trabalhadores que estão lá com vínculo de terceirizado, como que estão aqueles trabalhadores? Quem que vai acompanhar aqueles trabalhadores? A violência, né? Maior a violência, né, da usuária que estava lá no feminicídio. Mas e o trabalhador? Porque hoje aqui em Betim, nós temos o SAS, que é o Serviço de Atendimento ao Servidor. E esse trabalhador, como que vai ficar? Como que fica a mente? Porque o que a gente vê em muitas questões de empresa, que pega ali 15 dias, 10 dias, eles estão afastados, né? Eu soube que o Sereste fez a intervenção, mas que tem gente que não, tem empresa que não gosta de pegar testado. Como que será esse acompanhamento? Então o serviço público ele te dá essa estabilidade do cuidado. Hoje Betim possui 37 UBS, tem o serviço de SERSAM, o hospital, o centro de especialidades. Betim é referência, assim como o Frei fala,
da micro-região, né, que ele atende esses municípios. E da maioria das vezes que a gente fala da micro-região, é para se falar da complexidade do atendimento. Betim é polo, tem condições de atender o usuário, tanto de Betim quanto fora, e a complexidade não pode ser motivo de dizer que Betim não dá conta de ter a sua saúde. Já concluindo, o controle social ele teve um papel fundamental para que se acontecesse o concurso que agora acontece. Eu queria dizer para os servidores que o concurso está aquém do que nós desejamos por causa da carga horária. A gente imagina, às vezes é assim, para as pessoas não fazerem um concurso. Mas a gente tem que pensar que o concurso público, ele é um movimento da gente se erguer enquanto sociedade. Porque é o serviço público que denuncia, é o servidor, é a sociedade. Às vezes, tem uma lacuna que, diante, né, da política de Betim, que é a do medo, que é a da perseguição. Então, nós precisamos nos fortalecer e reinventar. Né? Infelizmente, está aquém a carga horária, mas ainda assim que nós colocamos, que nós se construímos em erguer, em mobilização a fim do concurso público. Só a questão de propósito, nós temos propostas. O segmento do trabalhador no Conselho tem proposta. Um exemplo é seguir Belo Horizonte, que talvez não é o melhor cenário, mas Belo Horizonte, os gerentes não são indicação. Os gerentes têm que passar por processo seletivo e eles têm que ser de carreira. Eles têm que ser de carreira. Então, a gente precisa conversar. Outra questão que é deliberativa são as conferências dela. E as últimas conferências, elas têm indicado ao concurso público. Elas têm dito não à terceirização do município de Betim. E aí, quando a gente não vê, né, as pessoas responsáveis pela caneta não estar aqui, está dizendo que não é por medo. Eles estão dizendo como que ele trata a sociedade no município de Betim. É assim. Não é porque é por medo de responder. Aqui todos nós estamos a fim de construir junto o melhor cenário do Sistema Único de Saúde de Betim. Não é por medo. A ausência nos diz muito o que querem dizer. É isso. Obrigada a todos.